Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. Como é que vocês estão? Este vídeo aqui eu diria que ele é um bocado especial e um bocado importante, porque com a aproximação da estreia da segunda temporada de House of the Dragon, estamos no final de 2023 e a segunda temporada estreia agora em 2024, eu achei que já era chegada a hora de apresentar para aqueles que ainda não leram Fogo e Sangue, dois dos personagens que serão entre os mais importantes no começo dessa segunda temporada. Hoje vocês vão conhecer a curta, porém impactante história de Sangue e Queijo. E falando a respeito da história de Sangue e Queijo, eu já preciso avisar logo de antemão que este vídeo conterá um enorme spoiler do início da próxima temporada. Então, para aqueles que não querem ter a sua experiência estragada de alguma forma e querem saber o que vai acontecer quando a segunda temporada estrear, eu sugiro que não assistam esse vídeo por enquanto. Assistam depois que a temporada estrear, não tem problema nenhum. Mas para aqueles que já leram Fogo e Sangue ou não se importam com o spoiler, vamos prosseguir. Também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com isso dito, fora do caminho e lembrando mais uma vez da questão do spoiler gigante do começo da próxima temporada, vamos começar a falar a respeito das trajetórias de Sangue e Queijo. Após a morte do rei Viserys I, as tensões que já vinham há muito se avolumando entre as duas facções que haviam se formado na corte de Westeros há anos, finalmente atingiram um ponto de ruptura, que foi tornado ainda pior com a trágica morte do jovem príncipe Lucerys Velaryon, o segundo dos filhos da princesa Rhaenyra, agora declarada como Rainha Rhaenyra I, com o falecido Sor Lenor Velaryon, nas cercanias de Ponta Tempestade. Essa morte, conduzida e levada a cabo pelo príncipe Aemond, irmão mais jovem de Aegon II, o outro pretendente ao poder real, fez com que a facção de Rhaenyra, conhecida como Os Negros, clamassem por uma vingança igualmente sangrenta, para vingar o assassinato. Mas como a própria Rhaenyra se encontrava em um estado tão profundo de luto e dor que chegou mesmo a sofrer um aborto espontâneo, perdendo sua filha por nascer, a princesa Visenya, coube a seu marido, o príncipe Daemon, que se encontrava então longe de Pedra do Dragão, a tarefa de lidar com aquela situação complexa. Mas sendo o príncipe um indivíduo implacável, ele fez questão de enviar a esposa a um corvo, mesmo apesar da distância, com uma mensagem simples e direta: Lucerys seria vingado. Sangue real havia sido derramado, além do sangue de um filho, o que significava dizer que a retribuição por aquele ato deveria ser dada na mesma moeda, ou seja, o sangue real de um indivíduo da facção verde que fosse um parente e, de preferência, um filho do monarca da facção, também teria que ser vertido no chão, mas para que isso acontecesse, Daemon teria que encontrar uma maneira de sobrepujar as formidáveis defesas externas e internas de Porto Real, a capital dos reinos, que se encontrava então sob o poder dos verdes, adentrar a Fortaleza Vermelha de alguma forma, se esgueirar para dentro de Maegor e, então, e apenas então, exercer sua vingança. E para cumprir uma tarefa assim tão formidável, ele precisaria das pessoas certas para o trabalho. Contudo, e felizmente, tendo sido durante um bom tempo um dos homens mais conhecidos na capital, inclusive em seus antros mais vis e apodrecidos, além de ter sido também o senhor comandante dos mantos dourados da guarda da cidade, guarda essa que ele mesmo havia ajudado a tornar o que era então, Daemon conhecia um grande número de indivíduos com talentos únicos e bastante úteis, de modo que ele conhecia também os homens certos para o serviço em mãos. Daemon precisava de 2 homens para a tarefa, e o primeiro deles era um brutamontes intimidador, um açougueiro por ofício, conhecido apenas como Sangue, que após ingressar nos Mantos Dourados, havia galgado facilmente os degraus do poder dentro da ordem sob seu comando, tornando-se um sargento, até que veio a se desgraçar e a perder seu manto e sua posição na guarda por espancar uma prostituta até a morte com suas próprias mãos. Isso queria dizer que Sangue era exatamente o tipo de indivíduo cruel, sem escrúpulos e sedento por violência que poderia executar um assassinato a sangue frio, sem meio pensamento, o que o tornava mais do que qualificado para o intuito de Daemon. Coube à sua mestra dos murmúrios, portanto, Lady Missária de Lys, entrar em contato com o carniceiro, oferecendo-lhe um lugar numa pequena força-tarefa especial.
O segundo homem designado por Daemon era um velho conhecido mais próximo, de dentro da própria Fortaleza Vermelha, que havia adentrado o palácio por um motivo bastante específico. A Fortaleza Vermelha, como qualquer outro castelo nos Sete Reinos, padecia de um problema crônico com um sem número de pragas insuportáveis, como baratas, moscas e, especialmente, ratos que infestavam todos os rincões escuros de cada parede, cada fresta e cada encosto de porta, sempre em busca das migalhas deixadas pelos poderosos, e por isso, uma legião de caçadores dessas pragas era empregada pelos cortesãos, com a tarefa inglória e quase inútil de persegui-los e tentar exterminá-los. Um dentre tais homens aparentemente pouco importantes recebera a alcunha zombeteira de Queijo, é claro, um indivíduo matreiro e esguio, que pela força de seu ofício, perseguindo os malditos vermezinhos pelos corredores e esconderijos da fortaleza, havia se tornado tão habituado com as passagens secretas, os túneis e os passadiços ocultos construídos já nos tempos do rei Maegor, o Cruel, quanto se poderia ser naqueles tempos, considerando-se que Maegor havia levado a maior parte dos segredos que imbuíra naquelas pedras avermelhadas para o túmulo consigo, e por isso sabia muito bem como se esgueirar sem ser visto pela fortaleza se assim desejasse, tornando-se a escolha ideal para ser o segundo homem da força-tarefa. Por isso, não levou muito tempo até que ele também recebesse uma mensagem da Senhora Miséria. Agora que ambos estavam reunidos e comprometidos com a causa, Daemon delineou os planos para sua vingança premeditada. Primeiro, Queijo deveria conduzir Sangue através de uma passagem tão pouco usada que havia sido completamente esquecida pelos cortesãos e pelos serviçais do castelo, de modo que as chances de ambos serem interceptados eram pequenas, para não dizer nulas. Então, se esgueirando pelas paredes, por dentro de passagens em fenda bastante estreitas, o que sem dúvidas representou um desafio em particular para Sangue, ambos seguiram pelos andares da fortaleza sem serem detectados, até atingirem os aposentos da Rainha Viúva, Alicent Hightower, na Torre da Mão, e uma vez ali, eles rapidamente a dominariam, fazendo com que ela mantivesse silêncio enquanto esperavam, sabendo que em breve a esposa do Rei Verde, a Rainha Rhaelyna Targaryen, conduziria seus 3 filhos, os gêmeos Jaehaerys e Jaehaera e o pequeno Maelor, até os aposentos da avó, para se despedirem dela pelo dia. Dito e feito, o pequeno grupo logo chegou, acompanhado de um guarda-costas da rainha, a quem Sangue rapidamente eliminou antes que pudesse dar o alarme e alertar os guardas da fortaleza, enquanto Queijo dominava a horrorizada Rhaelyna e seus filhos, mantendo a todos presos em silêncio no quarto fechado. O pequeno caçador de ratos então apanhou o pequeno Maelor em seus braços, para terror da rainha Rhaelyna, e apontando para o menino uma pequena lâmina, decidiu jogar com a Rainha Verde um jogo muito mais do que cruel. Ele determinou que seria Rhaelyna quem escolheria qual dos filhos teria sua vida sacrificada para lavar o sangue da vida do príncipe Lucerys. Era uma escolha insana e uma determinação tremendamente maligna para qualquer mãe, mas Queijo deu a Rhaelyna apenas uma opção, lhe dizendo que, caso ela não escolhesse um de seus filhos para o abate, os 3 seriam assassinados, o que obviamente seria ainda pior. Aos prantos e desesperada, a rainha se forçou a pensar de maneira racional, ou tão racional quanto seria possível naquele cenário de pesadelo. E ponderando que o mais jovem dos filhos seria aquele que teria menos chances de se lembrar de todo aquele pesadelo, ela se viu forçada a escolher Maelor, até porque Jaehaerys era além de tudo o herdeiro de sua causa. Com o coração sangrando, Rhaelyna escolheu Maelor como sacrificado, mas o sádico assassino ignorou sua decisão, e ao invés disso, simplesmente decapitou Jaehaerys, agarrou sua cabeça, colocou-a num saco como a prova de seu triunfo, e então ambos os matadores escaparam da sala, antes que os gritos histéricos de terror da mãe enlutada atraíssem os outros guardas do castelo. Estava feito, e eles haviam sido bem-sucedidos em sua missão. Lucerys havia sido vingado. Os 2 assassinos se separaram, o que fez com que Sangue, que era obviamente menos esguio e dissimulado, fosse rapidamente capturado pelos próprios Mantos Dourados, enquanto tentava escapar da cidade pelo Portão dos Deuses. Ele foi rapidamente reconduzido à fortaleza, onde foi torturado nas masmorras até a morte pelo que havia feito. No entanto, nenhum traço de Queijo jamais foi encontrado pelos Mantos Dourados, o que sugeria que seus conhecimentos de passagens discretas pela cidade talvez não se limitassem somente à Fortaleza Vermelha. Quanto à cabeça do príncipe Jaehaerys, ela nunca mais foi vista novamente, mas presume-se que foi entregue de algum modo a Daemon ou a Mysaria, como uma prova de que a dívida de sangue havia sido paga. E aí está, quem por acaso
não conhecia a história e teve coragem de seguir adiante, o que achou desse vídeo? O que achou dessa revelação, desse grande acontecimento que vem por aí no começo da temporada? Sem dúvidas é uma coisa que vai impactar muito quem ainda não viu o vídeo e vai descobrir através da temporada, não é verdade? Escrevam aqui abaixo nos comentários o que vocês acham desse acontecimento. Se vocês acham que a atitude do Príncipe Daemon foi justificável, se o chumbo trocado faz com que os dois lados fiquem nivelados nessa história toda, ou se vocês acham que uma facção ou outra está mais certa ou mais errada nessa troca de assassinatos. Vamos conversar a respeito, o espaço dos comentários é de vocês. Lembra a todos mais uma vez para curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e considerar os meios diretos de contribuição, além de darem uma olhadinha aqui nos links de produtos afiliados do canal da Amazon na descrição. Também peço a todos que deem uma olhadinha lá no meu canal secundário, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de temas ligados às humanidades, com essa mesma pegada, essa mesma narração que vocês já conhecem. Para quem curte esse tipo de tema, é muito interessante para dar uma olhadinha. O link está aqui embaixo, no comentário fixado e na descrição. Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência, pelo interesse naquilo que eu faço e por curtirem o meu formato, meu estilo, estarem comigo, alguns de vocês já por muitos anos, e seguimos adiante. Durante todo o mês de dezembro eu vou estar muito engajado aqui no MGF, então muitos outros vídeos estão vindo por aí, demorou? Fiquem comigo porque vai valer a pena, vocês não vão se arrepender. Demorou? Um grande abraço a todos e valeu!